Olá! No programa Mulher Atual de hoje, eu recebo Maria Lúcia Sanches, que é síndica do condomínio Mirante de Taboão da Serra. Sua gestão melhorou a infraestrutura, equilibrou as contas e trouxe mais qualidade de vida aos moradores. Destaco que o condomínio Mirante é considerado o mais antigo da cidade. Olá, Maria, boa noite, bem? Roseli, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Obrigada. Então você tem aí uma trajetória bem interessante. Sim. À frente do condomínio mais antigo da cidade. Sim. E como você começou essa trajetória como síndica? Ok. Houve um convite de um dos moradores, eu era uma moradora com 10 anos dentro do condomínio, que tinha uma vida totalmente diferente. Eu era administradora dentro de um laboratório na área de saúde. E houve um convite para participar de uma chapa, que era uma das candidatas a essa eleição, tá? A próxima eleição seria 2016. Nessa reunião, o que acontece? Essa reunião eu fui no sentido de me tornar uma conselheira, tá? Para agregar no sentido das contas contábeis, que eu tenho uma relação bem à vontade disso. Porém, houve uma eleição interna na chapa, onde eles me designaram a subsíndica. Posterior a isso, houve uma assembleia, onde a nossa chapa foi eleita, e eu assumi o cargo de subsíndica. Só que as coisas não são sempre como a gente espera, né? O síndico, em 15 dias, renunciou, e eu me disponibilizei a ficar como interina até uma nova eleição. E durante esse período, eu entrei com mais profundidade e gostei, me interessei, vi que tinham coisas, situações emergenciais e necessárias para alguém que tivesse disponibilidade integral para consertar rapidamente, pois se tratava de um condomínio muito antigo e que estava em defasagem em vários quesitos aí. E aí eu me tornei a nova candidata síndica junto a mais 10 síndicos. E foi um sucesso por conta disso, do meu tempo como interina. As pessoas começaram a acreditar no meu trabalho e eu ganhei crédito para isso. Concorri e ganhei a eleição. Então é o condomínio mais antigo, como nós já falamos. Sim. E você é a primeira mulher Exatamente. à frente desse condomínio tão tradicional na nossa cidade. Exatamente. Como você se sente? Eu me sinto muito orgulhosa, assim, muito satisfeita com o resultado no decorrer desses 3 anos. Eu acho que foi um desafio onde eu me aprimorei como pessoa até, porque é uma vivência totalmente diferente de tudo dentro de uma empresa de trabalho. É algo real, é tipo um Big Brother mesmo, diário, que por mais que você tenha um planejamento, uma rotina, nunca um dia é igual ao outro, por conta das intercorrências, tá? Esse condomínio, ele tem 39 anos hoje, foi o primeiro condomínio em Taboão da Serra, de uma construtora muito idônea, muito respeitada, com uma construção assim sólida, diferente de hoje, que eu vejo de uma forma diferente, só que precisava ser modernizado. Estávamos totalmente desatualizados em relação a tudo que vem acontecendo hoje, nessa nova década, né? E por conta disso, eu estou aí enfrentando esse desafio dia a dia. E esse desafio é grande porque é um condomínio que tem quantos moradores? Esse condomínio, então, o perfil dele é 300 unidades, tá? 1.200 moradores. Inclusive, por conta do tempo dele, Roseli, é assim, 39 anos, hoje se imagina que existe uma rotatividade, até por mudanças necessárias de trabalho. Mas lá é o contrário. Nós temos 80% de moradores que moram há mais de 25 anos. E dentre esses 80% dos que têm 25 anos, são também com perfil de mais idade.
Até por conta disso, as coisas ficam mais leves, porque é como se fosse a nossa casa, tá? As pessoas têm já vínculos formados com o condomínio. Então, é muito prazeroso nesse sentido. Falando em casa, você é moradora e também síndica Sim. profissional. No caso, existe uma vantagem nessa situação ou não? Sim, existe uma vantagem, óbvio, do conforto, de você não ter estresse de locomoção. Claro, tem as vantagens, sim, porque eu não consigo me esconder. Toda síndica profissional tem estabelecido alguns dias, horários a estar lá à disposição. Já não consigo fazer isso, não dá para me esconder na minha própria casa, sabem onde está meu carro, tem ali, é uma situação meio complicada. Mas eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens. Porque inicialmente você não era síndica profissional, você era apenas síndica do prédio, foi isso? Sim, olha, na realidade eu sempre fui só síndica. Eu que fui atrás de me aperfeiçoar, me tornei síndica profissional através de um curso do Senac, onde me trouxe várias questões que, apesar de eu ter administração de empresa, são questões ligadas à legalização, à parte de construção predial, que assim é muito evidente e é o que mais eu hoje abordo por conta da necessidade dessa repaginada, como você vê que aconteceu. Tá? Então, hoje eu sou uma síndica profissional, mas não atuo como síndica profissional ali. Eu sou uma síndica remunerada, tá? Porque haja visto que não tem participação igual ao síndico profissional. Estou partindo para outros caminhos como síndica profissional, sim, até porque não me sinto assim à vontade para profissionalmente, financeiramente atuar dessa forma dentro do condomínio. E nessa sua gestão, quando você entrou, quais foram as primeiras iniciativas? Sim, uma coisa que me chamou muita atenção é a falta de organização interna quanto aos colaboradores, tá? Não existiam normas, não existiam regras, não existiam escalas, coisas assim primordiais para você manter uma empresa, tá? Além do que, nós não tínhamos a VCB, que eu acho que algo que traria maior segurança aos moradores, tá? Pode repetir, por favor? Não tínhamos a VCB. O que seria? Que é a vistoria do Corpo de Bombeiro, tá? Sim. É o atestado de vistoria de Corpo de Bombeiro. Perfeito. Então eu tive que, por se tratar de um condomínio com muita idade, seria impossível se adequar a essa vistoria dos prédios atuais, tá? Por exemplo, nós temos porta corta-fogo no último andar e no térreo. Se nós tivermos que acompanhar as exigências do Corpo de Bombeiro hoje, não atenderíamos. Assim, nem que nós gastássemos milhões para isso. Mas a lei nos respaldava, até por conta de outras situações que nós temos muito mais viáveis para ter essa vistoria. Rapidamente, foi um trabalho do primeiro ano todo, nós nos adequamos e foi um sucesso. Na primeira vistoria, fomos aprovados e estamos aí com o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro. Falando do diferencial da sua gestão, esse ano aconteceram algumas novidades na área esportiva. Sim. Então, você pode nos relatar? Sim. Me procurou uma equipe de esportes com pessoas muito responsáveis, atuantes, ex-jogadores de futebol profissional, tá? E quiseram agregar algumas modalidades no nosso condomínio. Rapidamente eles fizeram algumas day camps, né, lá, convidaram todos os moradores, teve uma abordagem super positiva e contemplaram isso. E hoje eles fazem uma parceria conosco, tá? Então nós temos algumas atividades, não é todo o quadro de módulos dele, mas assim, o que atendia? Porque o que atende pra gente? Nós temos um público de 20% de crianças, então o futebol é muito aceitado lá por conta de desenvolvimento até físico, tá?
pelos idosos, muito ginástica funcional. Tá? Temos aulas de dança com uma outra professora também paralelamente a essa equipe. Hoje eu acredito que estejamos assim cobertos com atividades físicas, tá? Uma qualidade de vida, tem uma nutricionista que faz um trabalho lá também. Então, tá assim bastante satisfatório isso. E nos últimos dias foram inaugurados vários equipamentos de lazer simultaneamente, né? Sim. Você pode falar um pouco dessa Claro. iniciativa? O que eu via lá no condomínio era assim, um espaço ocioso, né? Nós tínhamos 5 salas ociosas decorativas, uma em cada torre. Isso me chamava bastante atenção. Por outro lado, nós temos quadra e playground descobertos, onde não atende no inverno crianças pequenas, idosos, não era uma relação saudável essa, né? Então eu propus, depois de um trabalho de bastante consciência financeira, que daria para a gente aproveitar aqueles espaços e contemplar toda essa deficiência. Então fizemos uma brinquedoteca para crianças de 0 a 6, onde temos brinquedos funcionais, motoros, educacionais lá dentro. Depois fizemos um salão de jogos, que tem ping-pong, pimbolim, que atende um público de 7 a 15 anos, estendido para os adultos, sim, mas contempla mais essa faixa etária. Fizemos uma biblioteca, porque é necessário, a leitura é muito importante, seja para as crianças menores quanto para os adolescentes, e até uma biblioteca para nós, tá? Para você ler um livro, para ter um rodízio. Eu acho que é super interessante, inclusive fiz um movimento de doações de tudo isso. Envolvendo, né? Envolvendo, integrando os moradores, assim, que ficaram assim, extremamente felizes de compartilhar todo esse crescimento, tá? Fizemos uma sala de ginástica para crianças acima de 15 anos e xadrez e carteado. Então, hoje eu vejo que houve uma distribuição. As crianças antes não tinham o que fazer nas férias, aos fins de semana. Hoje eles já estão distribuídos. É até confortável para os pais terem esse espaço disponível, porque eles estão seguros, protegidos, não estão expostos. Então, foi assim, totalmente feliz essa iniciativa. E na entrada, alterou alguma coisa na entrada do condomínio? Sim, nós mudamos o layout. Eu acho que, assim, com tudo isso, precisava. 39 anos, eu acho que eles, todos que passaram, fizeram um trabalho muito bacana dentro daquela época, tá? Tempos novos, vida nova, repaginagem. Fizemos um layout externo de fachada diferente. Colorimos o prédio, está todo moderno, como todo mundo pode ver. E além disso, nós tínhamos logo na entrada um lago com algumas tartarugas aquáticas, tá? Mas com todo o estudo e planejamento, nós, o conselho todo, chegamos à conclusão que aquilo não tinha muito benefício para os moradores. E, em contrapartida, tinha uma despesa muito grande. Tá? Para você ter uma ideia básica, aquilo custava quase R$5.000 mensais, entre conta de água, ração, cuidado com o animal, cuidado com o lago, pintura, manutenção. Então, assim, levei à Assembleia uma ideia. Tem muitas mães, avós, que ficam esperando criança com período escolar. Hoje o Uber é totalmente usado, então você tem que estar ali pronta, esperando. Aí resolvemos fazer uma sala de convivência, um pergolado, e aí foi aceito e hoje ficou muito bonito, com toda a proteção, com todo o conforto que os moradores necessitam. Então, eu preciso fazer uma pergunta essencial. Com tantas melhorias, o condomínio aumentou ou a inadimplência diminuiu? Ou tem algum outro segredo aí para você segredo revelar? É justamente essa matemática. Nós tínhamos uma situação bem preocupante em relação à inadimplência. O grupo todo dessa chapa, o nosso conselho, tá? Fizemos um trabalho de mutirão para recuperar
essa inadimplência, que também incomodava os que eram adimplentes. Com isso foi assim 1 ano e meio de muito trabalho e a recuperação foi de 46% a 6% de inadimplência hoje. E com essa reserva que foi feito todo esse benefício. Então, na prática... Além disso, a prática, sim, você tem que ter a situação real, a teoria, e pôr em prática. Então, foi um trabalho casado, onde não houve nenhum acréscimo em nenhum momento para morador. Houve, sim, um reajuste, que é normal. Foram 5 anos sem a gente reajustar as contas, 5% por conta de contas de consumo, que todo ano a gente tem, né, Roseli? Não existe nada que não tenha um reajuste anual. Mas, assim, tudo isso foi feito com essas reservas de recuperação, tá? Inclusive, contemplamos um apartamento recuperado nisso, e com isso que foi usado o fundo de reserva para todo esse trabalho novo. Então, mas na prática, houve alguma contenção de despesa com água, luz, além de tentar recuperar? Não houve contenção, houve uma adequação. De despesa. Nós tínhamos um quadro de funcionários, de colaboradores, muito ocioso, assim, éramos 31 funcionários, hoje somos 21, e hoje a gente conseguiu fazer a modo de que supra sem ter esse excesso, tá? Então, a folha de pagamento foi uma economia, assim, durante quase 2 anos, de R$ 13.800 mensais. Com dinheiro desse, você consegue melhorar muita coisa dentro de um condomínio. Então, foi um trabalho muito estudado sobre tudo isso e chegamos ao resultado que chegamos aqui. Ser síndica, mulher e mãe, é um grande desafio? Mulher, mãe e avó. Mulher, mãe e avó. Não, sempre é um desafio, mas eu acho que é muito gratificante, tá? Eu acho que dá para... As mulheres, inclusive, sou vó, mas não sou tão idosa. As mulheres têm que tentar sempre alguma coisa, assim, a longo prazo, com uma data mais extensa, porque isso é saudável, sabe, Roseli? É tão prazeroso você criar, você realizar, você ver o resultado de tudo isso, que tem momentos que é desgastante, sim. E o maior desafio seria esse, ou não? Qual é o maior desafio? E o maior desafio é você esperar a cada dia. Você traça algumas metas e você conseguir alcançá-las. Eu acho que o desafio de você conseguir harmonizar, porque você deve bem saber como é difícil, as pessoas são diferentes, existe inúmeras situações complicadas que, se não houver um pouquinho de empatia, de disposição para você contornar, é impossível. Esse é o maior desafio. E qual é o segredo de uma boa administração? Eu acho consciência, vontade, assim, prazer mesmo, prazer. Eu sempre gostei dessa área de predial, de gestora de pessoas. Eu gosto muito da convivência, de conversa com moradores, essa inter-relação que eu acho muito bacana. E é esse o segredo. Eu acho que o segredo é isso: ser consciente, responsável, traçar planos e cumprir planos, seguir regras, porque para você seguir regras, você tem que pôr regras. E você tem que ter coragem para fazer isso. E eu acho que esse é a grande satisfação do negócio de síndico, sabe? Essa seria a dica para quem quer, sim, pensa ser... tenha coragem, determinação, cumpra regras e que tudo dá certo. Então tá bom. Eu agradeço muito a sua presença, obrigada pelas dicas preciosas. Eu que agradeço a oportunidade de estar colocando aí mais uma experiência minha para tantas outras que queiram vir aí pela frente. E na próxima semana, o programa Mulher Atual tem mais novidades para você. Até lá!